quando você precisa apresentar boas soluções, apresentar isso de forma coerente e de forma mais didática e processual torna-se algo muito importante. Então, hoje eu vou te mostrar como eu criei esse tipo de representação e como isso pode ser passado durante uma explicação de projeto e mais algumas possibilidades de forma interativa e de forma construtiva. Esse aqui é o slide completo e eu vou mostrar para vocês como ele foi criado. Inicialmente eu pensei nesse slide separado em algumas partes. Eu começaria com essa parte inicial, e essa parte inicial ela foi criada a partir de uma imagem retirada do SketchUp Online de vista superior com sombra, para ter uma noção, e ela tinha uma função muito básica, que era a função de mostrar a escolha de um terreno com uma entrada por 2 ruas, como está aqui especificado. Quando eu consigo falar isso para as pessoas que estão ouvindo a minha apresentação de forma estratificada, eu consigo fazer com que a pessoa me acompanhe no meu raciocínio. Então, eu espero que você consiga traduzir isso para sua realidade e fazer representações nesse sentido. Então, eu mostro aqui simplesmente que o meu terreno está localizado no centro e que eu tenho 2 ruas que me dão acessos independentes. Depois disso, para esse primeiro momento, eu vou mostrar essa construção com dois partidos, 2 diagramas por vez. Mas isso poderia ser passado com um por vez. Eu passei 2 porque eu acabei entendendo que se fosse eu não conseguiria ficar muito tempo no mesmo slide. Então eu teria que colocar e falar. Eu optei por dividir o meu programa de necessidades em 2 edificações, em 2 elos, e criar um programa que fosse heterogêneo por conta de entender o meu público-alvo, de entender as necessidades dele. E aí me parecia que em certos momentos seria bom, mas em outros isso me prejudicaria porque as pessoas não conseguiriam visualizar o que eu falava, porque logo eu ia ter que passar para o próximo. E aí depois disso eu falaria a respeito de condicionantes que a edificação localizada ali ela me traria. E aí eu iria construindo novos slides que contassem todos os partidos que foram criados. Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso usando o Canva de forma muito simples. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou partir desse aqui, que é o que eu tenho, que é o final, e vou estratificar para mostrar como criar e melhorar algumas coisas, como por exemplo, colocar algumas animações. A gente vai duplicar essa imagem algumas vezes, a gente pode duplicar pelo menos 7 vezes, porque a gente tem 7 desenhos e para vocês eu vou mostrar isso estratificado completo. E aí vamos lá. Bom, na primeira situação, que vai ser essa daqui, ela vai ser similar àquela outra que eu mostrei, então tudo que tem aqui a mais a gente vai apagar. Quando a gente não consegue é porque tá agrupado e bloqueado, então é só desbloquear para conseguir apagar e, enfim, conseguir dar vez ao que a gente quer representar e a forma como a gente quer mostrar. Então, a primeira vai ser só essa. Eu vou tirar aqui em relação a serem os partidos, porque isso não necessariamente vai ser tão relevante. E nessa segunda, eu vou deixar só o primeiro. Diferente do que eu fiz, eu vou representar um por um e mostrar para vocês se seria uma viabilidade maior e seria de maior interesse nesse caso, ou se, assim como eu, 2 em 2 faria mais sentido para a realidade que vocês têm hoje. E aí, esse vai ser o processo de ir apagando para criar e depois eu volto para mostrar algumas ilustrações e animações que a gente poderia fazer.
Bom, e aí esse aqui é o processo. E aí eu vou mostrar pra vocês como que isso ficaria inicialmente. Vamos lá. A gente pode... E já vou também acrescentar algumas situações. Eu vou, primeiro de tudo, animar a imagem de fundo que a gente está usando, porque eu acho que vai ser mais interessante que ela seja animada do que o restante. E vou bloquear novamente, como eu já tinha desbloqueado. Aqui eu vou animar também a imagem de fundo. E eu acho que eu vou usar sempre essa animação de surgir. E a gente pode ir vendo no percurso como que está ficando. Por exemplo, a gente pode abrir aqui agora, entender como que isso está sendo passado. Por exemplo, o surgir, ele é bem rápido. Então, assim, vai surgir e só. Mas a gente pode aqui, ó, mudar. Deixa eu ver. O timer dessa animação. A gente pode colocar, vamos lá, 10 segundos, por exemplo. Ou até 20. E a gente pode ajustar esse timer para o tanto de tempo que a gente espera falar. Então, isso também é bastante legal de a gente pensar enquanto possibilidade de fazer. A gente sempre tem que estar com o slide anterior, porque é a partir dele que isso daqui vai surgir, por exemplo. Aí a gente vai vendo se o surgir é o mais interessante ou não. Eu acho que por mais que eu tenha mudado aqui para 20, ainda tá pouco tempo. Então, vou pensar em algum outro. Vamos lá, surgir. Vou vir aqui e abrir para só ver como que tá ficando. E aí você pode optar se você vai preferir animar a imagem. Porque, por exemplo, a gente está aqui partindo de um pressuposto, a gente vai começar a falar dos partidos, o primeiro partido foi esse e aquele, o segundo foi esse e outro, e aí até que a imagem ela chegue, porque vocês estão vendo que a imagem ela tá se aproximando, né, as coisas até elas se fecharem, assim, a gente vai ter um processo, e aí depois a gente vai repetir isso pro outro, e pro outro, até que a gente tenha toda a construção, e a gente tem um tipo de apresentação aqui que é mais didático e é animado. Vou colocar as animações neles e vou voltar para mostrar para vocês como ficou. Vou bloquear. Aqui eu tenho outra situação, né, que é aqui embaixo. Eu tenho que soltar isso aqui para poder animar também, porque tá dando diferença porque elas não estão iguais. Talvez aqui até o sopro seja mais interessante. Vou voltar, vou tentar agrupar esses dois, agrupar e tentar animar juntos. Isso. E aí eu vou usar o sopro mesmo por enquanto. Aí aqui eu vou animar isso daqui tudo. Vou agrupar e ver se eu consigo animar todo mundo junto. Esse processo de agrupar também é bastante interessante em certas situações. E aí a gente pode ir escolhendo, sabe? Em algumas medidas talvez o sopro vai ser mais interessante, em outras não. Vai variar e esse é o processo mesmo da gente entender o que a gente quer passar com as nossas apresentações. Isso é muito importante, eu não sei se fica tão claro, mas às vezes mais importante do que qualquer coisa é saber o que você quer passar. Qual que é a mensagem que você quer deixar com o seu projeto? O que o seu projeto ele vai ter de interessante, por exemplo. Eu vou colocar animações sortidas, diferentes, só para mostrar como que poderia ficar. Mas pode ser que em algum momento você ache que unificar todas seria mais interessante. E aí, tá tudo bem também. E aí, vamos lá. Vou animar esse último aqui. Esse penúltimo, na verdade. Penúltimo.
agrupar para animar junto. A parte de baixo ali, ela tá travada. Então, talvez aqui seja realmente interessante, talvez o zoom, mostrar dessa forma. Então, eu vou deixar assim. E idem essa parte aqui. Vou colocar o zoom também, porque a gente fica com agrupamentos de 2. Cadê o zoom? Oh my god. Ou sopro. Sopro já me resolve também. Enfim, e é isso, pessoal. Basicamente o processo é esse. E eu vou mostrar para vocês agora, mais uma vez, o resultado de forma bem rápida, só para que vocês entendam. Se você ficou aqui até agora, não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar. Se você tem alguma sugestão em relação ao Canva, também gostaria de saber. E é isso. Representar os projetos não é nada difícil. Existem hoje muitas e muitas ferramentas que podem te ajudar a criar animações, a criar representações e apresentações mais didáticas. Comunicar o seu projeto é extremamente importante e encontrar boas formas de fazer isso nunca foi tão fácil, então sempre tem conteúdo aqui falando sobre isso. E explicar as coisas de forma construtiva sempre vai te colocar um passo à frente de qualquer outra pessoa que não veja dessa forma, porque o nosso cérebro aprende quando a gente compreende de onde a gente está vindo, para onde a gente está indo e por que tudo isso está acontecendo. E aí, basicamente, é isso. Pensar em como a gente pode trazer coisas que vão surgindo, que vão caminhando. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, como eu falei, de curtir. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau.